Bom dia, quarto ano. Pegue o livro de vocês, o lápis e a borracha para fazermos as correções necessárias da atividade do dia 24, quinta-feira. Então, criançada, abra o livro de vocês na página 98 e acompanhe com atenção. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema. Então, nós aprendemos o que é substantivo, não foi? Palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, fenômenos da natureza, sentimento, entre outras coisas. Isso chamamos de substantivo, as palavras que dão nome às coisas, pessoas, animais e plantas e outras. Nós temos o substantivo simples, que é formado por uma só palavra, como exemplo, corpo, porco. Composto formado por mais de uma palavra, porco-espinho, um exemplo. Primitivo não vem de nenhuma outra palavra, exemplo, criança. Derivado, que vem de outra palavra, isto é, tem origem em outra palavra na língua, por exemplo, criançada. E o coletivo, que nomeia conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie, exemplo, enxame de abelha, dentre outros coletivos, não é isso, criançada? Então já aprendemos esses substantivos: simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Para quê? Palavras que acompanham o substantivo são os adjetivos e os artigos. Adjetivos são palavras que dão característica ao substantivo. E artigo vai acompanhar como determinante de feminino ou masculino. Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Veja só, são substantivos. Feijão é substantivo. E qual é o tipo? Roxinho, carioca, preto. Essas palavrinhas que estão acompanhando o substantivo feijão são chamadas de adjetivo. Veja quantas palavras foram criadas para caracterizar, atribuir qualidades ao substantivo feijão. Primeira questão. Agora observe o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. Quais substantivos vocês colocaram para o substantivo fruta? Quais adjetivos? Madura, doce, suculenta, grande, pequena, azeda. Vocês que irão colocar aí. As palavras que indicam característica dos substantivos são chamadas de quê? De adjetivos, criançada. Próxima página. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça os que os colegas escolheram. Existem 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes dos que você escolheu. Então, aqui na página anterior nós tínhamos, que a tia falou, né? No caso, os meus. Maduro, doce e suculento. E os outros? Podre, azeda, vermelha, dura, mole. São inúmeros os adjetivos que podemos dar para a fruta, não é isso? Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e de outras palavras que o modificam. Observe o substantivo legume e verdura. Veja só. Essa palavrinha, o O, que está na frente da palavra legume, que é um substantivo, nós chamamos ele de artigo. E legume substantivo. O legume. Verdura. Uma verdura. O uma também é um artigo e verdura substantivo. Fresquinha. Adjetivo. Então, podemos dizer o seguinte: o legume, uma verdura fresquinha. Nós temos artigo, substantivo e adjetivo. A palavra o, que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume. O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura. Ela é uma verdura o quê? Fresquinha. Ele não é um legume qualquer, e sim uma verdura fresquinha. Desculpa, uma verdura qualquer. Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham, ou seja, uma e fresquinha, não é isso? Leia a frase a seguir: um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Um alimento saudável.
dava, não é isso, criançada? Quem fez assim está correto. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Nós temos aqui umas e nós temos em seguida saborosas, que são uma o artigo, umas o artigo e saborosa o adjetivo. Nós precisamos de um substantivo. Não sei o que vocês colocaram, no meu caso aqui é maçãs, saladas, frutas, dentre outras que nós podemos colocar. Há várias possibilidades. As palavras o, a, umas, que acompanham o substantivo, são denominadas de artigo, chamamos elas de artigo. Nós temos o, a, não é isso? Umas. O, a para singular, umas. Nós temos aqui o no singular e umas no plural. Façam a correção de vocês com atenção, pessoal.